Ei, gente, me fala uma coisa, o que vocês acham do final de Dragon Ball Daima? Já vi alguns youtubers falando um pouco da coreografia de luta, mas vocês já pensaram no impacto emocional que teve numa luta do Goku versus o Goma e um impacto emocional que teve na luta do Goku versus Freeza? Você acha que foi a mesma coisa? Você vê que foi alguma coisa diferente dali que rolar? Porque eu vejo que eu fiquei tedioso quando que eu vi as lutas do Dragon Ball Daima. Pra mim era a mesma coisa que nada, eu até perdi a atenção, tá ligado? E luta em Dragon Ball é uma coisa que eu adoro, sabe? Então, acho que eu fiquei um pouco... Acho que eu senti que faltou isso, sabe, no Daima. Além de, claro, faltar um vilão bom, mas a gente sabe que Dragon Ball nem sempre entrega um vilão incrível, assim. Talvez seja mais pelo Herendo todo. Mas ainda assim, foi uma luta muito nada a ver. Porque... Vamos lá desde o começo. Se a gente parar pra pensar, o Akira mesmo não faz lutas de verdade desde Dragon Ball clássico, quer dizer, Dragon Ball Z. É dito, pelo que eu vejo falar na internet e tudo mais, que o Akira Toriyama ele dava notas vazias sobre o que acontecia em cada evento da história de Dragon Ball Super. Por exemplo, ele falava toda a história que acontecia e quando acontecia uma luta, ele fala, aconteceu uma luta. Ou seja, ficava a par dos editores colocarem uma luta, sabe? Sendo que no começo ele especificava e dava muito mais ênfase emocional nessas lutas. Eu digo isso pelo mangá que ele fazia, pela luta contra o Freeza, por exemplo. Não tô nem falando de Goku versus o Freeza, mas o Piccolo lá, tem aquela parte do mangá que o Freeza dá uma cotovelada assim no Piccolo, sabe? E aí, sabe, toda a dinâmica ali é uma coisa gostosa, tanto de assistir quanto de ler no mangá, sabe? E é uma coisa que não teve, assim, no Daima. Você só vê uma coisa ali, parece um show de luzes, o que tá acontecendo, eu não sei, sabe? E eu acho que esse foi o maior problema, esse impacto emocional que tinha nas lutas, que você queria ver o Goku versus o Freeza, e essa coisa toda, era uma coisa emocionante você ver aquilo, mas não tava sendo uma coisa assim no Daima, sabe? As transformações foram uma coisa legais, super... que me agradaram demais de assistir, mas de resto o anime é vazio, tanto nas lutas, quanto também em qualquer outro tipo de herendo emocional, porque você não se apega à história, você não quer ver o Goku vencer qualquer coisa, você não tem uma tensão de, ui, alguma coisa tá acontecendo, o que tá acontecendo? Ah, eles foram transformados em crianças. É isso. Essa é a trama da série, eles têm que voltar a ser adulto, nossa, que perigo. Sabe? Desde o começo da série, você não tinha um vilão forte. E aí parece que eles colocaram um olho pra esse olho ser aquela coisa que vai fazer o personagem mais forte no final. Sendo que não foi uma coisa legal de ver o Goma como vilão. Ele simplesmente apanhava e não levava golpe, tá ligado? Essa coisa irritante de qualquer anime de colocar super regeneração, seja no vilão, seja no protagonista. É como se a luta não tivesse tensão, sabe? Até porque eu tava animado pra ver, porque parecia que tava indo pra um lado de que ia tudo para Arinzo. Arinzo ia pegar lá a força daquele dragão super top lá do mundo do Daima, ia conseguir ser a vilãozona e tal, e a Arinzo como vilã tava sendo super carismática, tá ligado? Pra eles só jogar isso fora. E colocaram um Goma, velho, nem pra colocar o Degezo, sei lá. Nem pra colocar ele como vilão, ele seria um vilão mais carismático desse tal de Goma, balinha de mascar. Véi, não, sério, foi muito decepcionante essa parte. Eu fico muito frustrado, porque eu penso assim, nossa, mais de 2, 3, 4 anos sem Dragon Ball. Quando o Dragon Ball veio, e vem toda semana esse primeiro assistir, eu não me agrado, eu não fico feliz, eu não fico com a atenção que eu queria ficar, sabe? Eu assisti Dragon Ball Daima toda semana, mas eu não tive as emoções que eu teria nos outros Dragon Balls, sabe? Isso é uma coisa muito decepcionante. Eu falo até pros filmes recentes mesmo, nem todos, mas eu falo do Dragon Ball Super Broly. Foi muito top aquela luta do Goku Vegeta versus os Broly, aquela coisa toda, aquele show de coreografia, porque aquela luta foi top demais, tá ligado? E aqui eles não entregaram nada, sabe? Pra você entender melhor o que eu falo, pensa na cena do Vegeta sendo agarrado pela raba do Freeza lá, sabe? Que ele tava... Kakaroto! É aquela coisa toda e tal, e ele tava chorando, e aí o Goku pegou aquela coisa e foi bater no Freeza. Cada golpe que dava era certeiro, tá ligado? Doía os golpes, sabe?
os golpes doíam naquela época. Se o Freeza batia no Goku, como foi no começo da luta, ele sentia dor, dava pra ver aquilo. O Goku usava o Kaioken 5 vezes com o Kamehameha e ficava totalmente exausto, tá ligado? Ao ponto de ficar numa luta desesperada de não ter mais semente dos deuses e não ter mais o que fazer, porque o Freeza era forte demais, sabe? E os personagens sofriam. No Daima, eles apanhavam, mas continuavam com energia completa, tá ligado? Era como se nada tivesse acontecido em nenhuma das lutas. Era como se eles fossem bonecos, sabe? Era como se pegasse 2 bonecos brigando, pá, e pronto. Eles não sofrem dano, eles não sofrem nada. Foi tipo uma luta de massinha pra mim. Até o som, tanto a atenção, a trilha sonora das coreografias da luta era uma coisa incrível, sabe? A criatividade dos poderes, quando você pega lá a luta do Freeza, ele tem bilhões de técnicas. Ele pega as pedras pra jogar no Goku e quando você vê uma distração pra ele pegar ele com paralisia e depois ele fica chutando ele de lá pra cá. No anime pode ser mesmo uma gif, mas poxa, foi uma coisa tão criativa, sabe? E tem os lasers, o raio da morte que ele solta também, que o Goku dizia de todos, tanto no final, quando que ele vira Super Saiyan, ele se deixa atacar, e tem um Kamehameha versus aquela bola lá do Freeza que ele faz, quando que ele... Aquilo ali foi a coisa mais surpreendente, que eu nem lembro quando eu vi pela primeira vez, mas eu lembro que eu fiquei assim... animado de ver, porque o Freeza desviou do Kamehameha e depois atingiu o Goku, sabe? Tipo, olha que coisa top de ver. E a Genkidama, que o Freeza, por mais seja uma coisa idiota, eu não tava conseguindo ver, e veio o Piccolo, por mais seja um pouco, por um tempo vago, lutar contra o Freeza, até que o Goku completou a Genkidama e jogou nele, tipo, poxa, você queria ver o Goku completando a Genkidama e o Freeza ia pegar ele a qualquer momento, tá ligado? Era isso que é atenção, poxa, isso que é atenção, isso que é anime, isso que é emoção ver. Essa é a emoção de todos os fãs de Dragon Ball Z que assistiram ali na época e que queriam continuar tendo nessa época, sabe? E esse tipo de coisa que eu não tô vendo, você pode falar tipo, mas não sei o que Dragon Ball Daima é pra um outro público, que então, que não sei o que, era o sonho do Akira. Hoje em dia é tudo assim, né? Você fala alguma coisa de Dragon Ball Super, de Dragon Ball Daima, mas era o sonho, era o meu sonho. Tudo era o sonho do Akira, né, poxa? Tudo era o sonho do Akira. Do Goku ficar criança, essa coisa toda. Não tem nada a ver que os editores queriam fazer, que os produtores falaram que queria fazer o Goku criança por causa dos 40 anos, pra atingir um público mais novo, pra agradar sei lá quem, porque eu nem sei o que esse povo tem na cabeça, mas que Dragon Ball Daima teve pouco de Akira quanto eu achei que iria ter, teve, poxa, porque aquilo dali não parece a escrita do Akira Toriyama, sabe? Não dá pra ver ali. Mesmo em tom de comédia, você assiste Dragon Ball clássico se relaciona com Daima, não é a mesma coisa, simplesmente não é, sabe? Dragon Ball Daima é realmente tipo um GT, que você não vê muitas mãos do Akira lá. Tanto no jeito de contar a história, no herendo todo, sabe? Parece que simplesmente foram outra pessoa que colocou e nem se inspirou no jeito que o Akira fazia as coisas, sabe? Às vezes, eu acho que Dragon Ball iria continuar nas mãos dos fãs, como o Toyotaro, que conseguiram transmitir aquela energia boa que você tinha lá, junto com a Akira, lá, quando que ele continuou o mangá da UF, que as pessoas gostavam daquilo, sabe? E simplesmente vai se tornando uma obra vazia e eu, sinceramente, não pensei que eu iria falar isso, estou pensando em falar agora. E uma obra bem relacionada a merchandising, sabe? Porque parece que é realmente tudo isso que virou. A ideia de todo o Dragon Ball Super, a ideia do Daima, aparentemente, parece que é tudo fazer agradar algum tipo de público, que até hoje eu nem sei qual que é, porque às vezes eles acham que é um público novo, mas é um público mais velho também, pra simplesmente tirar o dinheiro que a obra tem que dar, sabe? Eu vou fazer transformação porque é isso que o público gosta, vou fazer o Goku do nada ficar sério depois de 100 episódios do Super dele sendo bobalhão, do nada eu vou fazer ficar sério porque parece estar presente em alguma coisa e as pessoas gostam disso. Nossa, que legal, você lembra disso depois de 100 episódios, na última luta de Dragon Ball Super você coloca o Goku sério. Beleza. Sabe disso que eu tô falando? Parece que eles extraem os pontos fracos da gente para a gente continuar assistindo, não perder a graça. E depois eles continuam fazendo merda, sabe? Parece que é essa que é a relação de Dragon Ball toda. E eu falo isso, de novo, eu amo Dragon Ball, vou continuar assistindo tudo que eles mandam. Eu espero, pelo menos, porque o Daima foi realmente difícil de assistir, eu tenho que ser honesto sobre isso. Eu fiquei super feliz de Dragon Ball ter voltado, eu tentei ficar com um sorriso toda vez que o Dragon Ball Daima era lançado, né, na semana, mas
Cara, era um vazio imenso. Eu sentia que eu tava assistindo outro anime ali, sabe? Não sentia que aquilo era Dragon Ball. Acho que a gente não pode escapar do fato de que o Akira nunca teve intenções de continuar Dragon Ball. Dizem os boatos desde a saga Cell, mas principalmente depois do final do Z, ele não quis mesmo continuar. Essa que é a verdade. E aparentemente toda a ideia de ter vindo o filme do Dragon Ball Batalha dos Deuses também não foi dele, sabe? Foram outras pessoas que colocaram a ideia de ter um deus que é relacionado com Saiyajins, e até que ele modificou uma coisa ali, uma coisa cá. Inclusive o deus Super Saiyajin era pra ser outra coisa e ele tornou uma coisa mais simples. E aí fundo, sabe? Ele só meteu o dedo dele em alguma coisa ali a colar, mas não era mais ele, sabe? E qual que é o ponto disso tudo? Se a gente parar pra pensar, uma solução, assim, pra Dragon Ball é colocar a história, o Erendo, tudo nas mãos de uma só pessoa. Porque você fica jogando pra lá, pra cá. Ai, vamos deixar o Akira fazer uma coisinha aqui, uma colar pra falar que ele fez. Depois a gente faz do jeito que a gente acha que se encaixa e fica uma bagunça, sabe? A história de Dragon Ball Super é uma bagunça. Dragon Ball Super parece que passa tudo em um mês só. Mas a verdade se passaram alguns anos ali. E não vai pra frente nem pra trás, não tem consequências direito cada arco, sabe? E aí o mangá vem ainda pra explicar algumas coisas, pra fazer algumas coisas diferentes. Cara, o roteiro de Dragon Ball Super é uma confusão, é uma bagunça, cara. Você pensa, principalmente hoje em dia, se você colocasse tudo nas mãos, então, de Toyotaro pra ele colocar lá, espera o mangá, que é o que eles estavam fazendo, ser criado pra depois ir pra anime, pra ficar uma coisa bonitinha, pronto, tá ligado? Beleza, resolveu as coisas, sabe? Agora você pega também essa briga aí de direitos autorais que tá para do anime no mangá e no Japão, essa coisa toda. Véi, deve ficar simplesmente esse jeito horrendo que tá sendo Dragon Ball esses últimos tempos, sabe? Isso é muito irritante, sabe? Eu vejo que as coisas que o Akira realmente... Eu diria o filme que ele mais teve envolvimento, apesar de que alguns falam que foi o Dragon Ball Super Super Hero, eu não nego que deve ter tido sim. Eu diria que foi o Dragon Ball Super Broly, sabe? Porque ali ele colocou aquele Erendo que ele colocou no Z, ele falou da história do Bardock que ele já tinha colocado no mangá de Dragon Ball Minions, né? Se não me engano. E aquilo ali foi simplesmente surpreendente, sabe? Gostoso de assistir do começo ao final. E teve todo o humor, teve, sabe? Sei lá, um pouco diferente do Super Super Hero, porque, de novo, pode falar que ele teve o envolvimento que ele quiser, mas que aquelas lutas não foram emocionantes, não foram, tá ligado? Foi de novo a mesma coisa do que a massinha ali. Você não via intensidade naquelas lutas, sabe? Mas, bom, é isso aí. Esse é só um desabafo de um fã frustrado. Me diga aí nos comentários o que você acha disso tudo, principalmente como você se sentiu assistindo o Dragon Ball Daima, o que você sente que falta em Dragon Ball e o que você acha que pode fazer pra melhorar toda essa situação, pra Dragon Ball voltar a ser aquela coisa emocionante, gostosa de assistir. Comentem se você gosta desse estilo de vídeo, mas comentando as coisas, dando opinião, ou qualquer sugestão que você tem aí. Vou ficar de ouvidos abertos. Deixe seu like, se puder, se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade. Agradeço pela companhia. Falou!